um fino, ela procurou um branco daqui, daquela cadeira, daquele babado da cadeira azul e não conseguiu identificar. Então as coisas do céu é dessa forma, são coisas loucas que a gente não consegue descrever. O apóstolo Paulo falou que as coisas que ele viu são indizíveis, ele não consegue descrever, que não é permitido para homem descrever, porque na verdade você vai procurar algo parecido, mas não vai conseguir. Você fala, não era exatamente isso aqui, ó. Lene viu um pano muito branco, mas disse que como ela viu, foi pano mais branco do que aquilo que já era branco. Aí se confirma que está em Isaías que a gente pode ser transformado, ser mais alvo do que a neve, né? Então é gostoso demais, porque é a forma que Deus quer nos levar. Eric, para o senhor vai ser bacana também, porque mesmo que seja tão novo chegando, mas você já vai estar praticamente mergulhando junto conosco, com sensações que ainda o senhor não viu nos últimos 10 anos. E a gente viu semana passada sobre a ativação dos dons dos sentidos. A gente falou sobre olfato, a gente falou sobre paladar, tato, visão e audição. Foi dito que nem que todo mundo vai ver as mesmas coisas e vai ouvir as mesmas coisas. A gente então jogou no coração, semeou no coração das pessoas sobre esses sentidos, que é uma das formas que Deus quer falar conosco, porque se você tem olho, porque Deus quer que você veja. Só que às vezes não somente vê o natural, mas sim o sobrenatural. E o segredo para a gente também começar a ver mais das coisas de Deus, a parte sobrenatural, é a gente estar de uma forma relaxada. Imagine aí a pessoa está sentindo a mão ou o pé apertado, está com um sapato trazendo um desconforto. Deus então não pode se manifestar, porque você vai estar atento a duas coisas: a dor no pé e mais atento, tentando ficar atento até com o que Deus está tentando mostrar. Então, por intermédio da visão, aí pode observar, o profeta Samuel, ele foi despertado por intermédio da audição. Samuel, Samuel. Então, Deus despertou ele. E pode observar, o profeta ele consegue ver o que ainda vai acontecer, e o profeta ele também consegue, ele é levado em espírito a coisas do passado. Então, a parte gostosa de servir a Deus é que ele consegue te levar. Deus ele para o tempo e te bota fora do tempo. Eu falo isso com experiência também. É muito melhor a gente, às vezes, não somente a gente falar, mas a gente também ter uma experiência para a gente explicar. Teve uma pessoa na rua que ele estava com espírito de depressão, que ele estava tentando me enganar. Mas Deus me levou, eu dormindo. Deus sabe que eu normalmente não posso ter sonho muito na madrugada, porque eu perco os sonhos. Aí Deus me deu sonho fresquinho, praticamente. Então o sonho foi sonho com visão. Ele me levou na casa do cara. Então, como é que pode? Deus faz, ele consegue voltar, pegar detalhes e botar como se a gente fosse assistir um filme em DVD, ele coloca. E eu fiquei assim regozijado, porque eu ainda não tinha tido uma experiência dessa de ser levado em outro período. Então é isso que Deus faz conosco, ele nos leva para a gente entender o que foi que aconteceu, e por isso que ele não deixa os dele ser enganado. Porque ele estava tentando me enganar, ele estava dizendo que a mulher dele tinha botado ele para fora de casa, saiu de casa com a filha, mas na verdade foi a versão dele. Aí o que Deus me levou, me colocou, ficou parecendo, eu nunca tinha tido aquela experiência, foi muito gostoso. E eu já tive outras também, que inclusive, vou dar esse exemplo também, que Deus ele quer levar a gente em profundidade, que a gente fala, caramba, isso quer dizer que então servir a Deus é tudo isso? Na verdade, tudo isso que a gente provou ainda, e muito mais que ele quer fazer. Aí eu fui e falei para ele assim: ô Santana, deixa eu te falar uma coisa, para eu saber se foi loucura ou se foi Deus mesmo,
Deus me levou na sua casa lá em Feira de Santana, eu fiquei sentado assistindo a cena sua e da sua esposa. Deus pegou, sua esposa falou para você parar de beber. Se você não parasse de beber, ela não queria que a filha dela crescesse vendo o pai no estado que estava. Então Deus me levou lá, eu fiquei sentado, ela te deu oportunidades, mas você disse que ia parar de beber, mas mesmo assim não parou. Aí você continuou bebendo, e ela falou, sabe de um, eu não vou ficar mais nessa vida não. Pegou o chip, tirou do celular, jogou fora, pegou a filha, saiu de casa. E agora, o que Deus então me passou foi justamente para eu não ficar sendo enganado por essa sua encenação. Aí o que acontece? Aí ele baixou a cabeça, esse Deus é tremendo. Esse Deus é terrível. Ele falou umas coisas dessas porque ele era um cara afastado. Ele era um cara que estava louvando na rua e falando, quando é que essa depressão vai embora? Aí quando eu falei, espírito de depressão, saia! Aí o espírito jogou o cara no chão, o corpo ficou todo enrijecido, duro no chão. E pessoas assim na rua olhando. Eu gosto dessas coisas de rua porque eu não gosto de ver o sofrimento na vida das pessoas. Aí eu peço direção a Deus e vou. Tem umas outras pessoas lá na rua que eu vejo assim, umas loucuras, eu falo, aí, ô Senhor, prepara aí. Aí quando eu peço, prepara. E no caso desse Santana, ele estava chorando. Quando é que essa depressão vai embora? Ela vai embora agora. Então a gente se levanta dessa ousadia só quando a gente vê o sofrimento em alta voz e bom som mesmo, e toca fogo no diabo e acabou. Então, daquele dia para cá, lavei minhas mãos e não quis nem mais saber desse cara. Eu falei, se você quer ajuda é uma coisa, agora você tem que se cuidar. Volte para Feira de Santana, vai se cuidar. Aí ele, vou voltar depois do carnaval, vou catar umas latinhas. Aí quando chegou no carnaval, tomou uma porrada na cabeça, rasgou a cabeça. Ou seja, ele ficou com a cara deformada, cheia de ponto. Então quer dizer, a orientação foi dada. E eu gastei gordura com ele, ó. É isso que Deus quer fazer conosco, ativar os sentidos, tanto de visão, quanto de audição, quanto de olfato, porque a gente às vezes vai entrar em lugar, em campo de guerra, e Deus quer falar, sinta isso aí meu filho, sinta isso aí minha filha, sinta esse aroma que é o aroma da rosa de Saron. Sinta o cheiro do charuto, sinta o cheiro, porque você tem que saber que tipo de campo você está entrando. Então, se não tiver com o calçado adequado, quantas vezes a gente viu na outra igreja lá que teve uma senhora que pisou em um local que foi arriado obra de macumba, depois a mulher ficou com problema nas pernas. Isso foi lá na outra igreja, então, na Amendoeira lá, não é isso? Então, na Praça Ilho, naquela região lá. Então, Deus quer trazer para a gente. Agora, tem cristãos que não escolheu viver nesse sobrenatural, por isso que eu não aceito quem vem na segunda-feira não ter experiência com Deus. Quem aceita ter experiência com Deus, dá um glória e uma aleluia. Glória a Deus. Eu estou aqui devagarzinho assim, mas daqui a pouco, após o ensino, até mesmo esse período, eu coloquei até no grupo, quem não puder ficar para oração, o Lu até ficou me falando no caminho, olha a hora, viu? Olha a hora por causa da chuva, não sei o quê. Então assim, após a gente concluir essa ativação dos anjos e juntamente com os sentidos também, a gente vai fazer uma breve oração, mas depois quando a gente concluir estão liberados, mas quem quiser e puder ficar para a gente ver o que o Senhor vai fazer com o mover, creio que vai ser melhor do que o da semana passada, mas de antemão por conta do horário. Quem puder ficar, fica, e quem quiser ir embora pode ir também no finalzinho. Quando é 9 horas eu encerro. Vou tentar encerrar um pouquinho antes, 15 para as 9, para ver se a gente faz, já são 8h25. Então, sobre a ativação, então Lene estava com... Deus está querendo então usar a Lene mais também com visão. Então, com cada um aqui, Paulo falou, tem uma passagem que Paulo falou assim, eu tenho até que ir aí para compartilhar um pouco dos dons. Então o dom pode ser compartilhado. Então o que precisa para a gente receber esses dons é estar num ambiente propício. Então quando a gente está num ambiente que tem fé, é uma tendência que a gente ganhe mais fé nesse ambiente. Tudo é de acordo com o que você está se relacionando. Se você não está se relacionando bem, você não vai ter nada de bem mesmo. Então, por isso que é muito importante o tipo de relacionamento, o ambiente e tudo mais.
os anjos também têm diversas características. Eu, durante as minhas orações, eu falo, Senhor, envia um anjo classificado para essa causa. Aí, às vezes, como a gente não sabe necessariamente como orar, por isso que é o Espírito que ora por nós quando a gente não sabe, então, ou eu falo um anjo classificado, Senhor, libera um anjo classificado para esta causa. Ou, se for um caso na justiça, Senhor, libera um anjo da justiça. Envia um anjo lá da justiça para que venha mover o coração e venha mudar a situação. Então, quando a gente começa a usar o que a palavra diz, ou a palavra vai acontecer porque está escrito, ou ela não vai acontecer se a gente, por acaso, não tiver o tipo de fé para que o milagre venha acontecer. Porque se está escrito, então é verdade. Só tem duas coisas, ou é verdade ou é mentira. Então, eu prefiro acreditar vírgula por vírgula, pondo em conta tudo que está na Bíblia. E para a gente ganhar tempo, peço só que os irmãos acompanhem e eu vou dar realmente uma acelerada para a gente ver alguns anjos. E da mesma forma, Edivaldo, como eu não consegui ouvir, o senhor convidou o Espírito Santo? Então pronto. Então, como o obreiro Edivaldo convidou o Espírito Santo, então pronto. O Espírito Santo já é o nosso ensinador, é o nosso conselheiro, então ele vai continuar a nos ensinar. A característica dos anjos está escrito lá em Apocalipse 4:8. Tem diversos tipos de anjo, diversos. Então eu vou fazer essa leitura, mas se alguém já abrir, pode até adiantar. Eu vou dar as referências e vou avançando para a gente ganhar cada vez mais tempo, tá? Apocalipse 4:8. Apocalipse 4:8. Já vi aqui já. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é, que há de vir. Aí se confirma aquilo que Jesus disse também no Apocalipse, que eu sou o Alfa, o Ômega. Então ele diz que ele é o início e o fim. Então Jesus, é por isso que ele é o mesmo ontem e o mesmo hoje. Então se ele é o mesmo ontem e hoje, então por que é que ontem acontecia e hoje não quer mais acontecer acerca dos milagres, acerca dos sinais? A igreja primitiva, ela estava acostumada a andar e ter experiência com anjos. Então nós temos que voltar a ter. Por isso que eu quero essa galera de segunda-feira afiada, para estar avivada para onde estiver, ativar os anjos para onde estiver. Fala assim: não, eu já sei que ele já está aqui já. A gente tem essa confissão, quando a gente está debaixo da própria obediência à palavra. Em Ezequiel também tem outras características do anjo. 1 Reis 18:8 tem uma forma. Olha como é que os anjos trabalhavam. 1 Reis 18, do 8 ao 12. Respondeu-lhe ele: sou eu, vai, dize a teu senhor, eis que está Elias. Porém ele disse: em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse homens a te procurar. E dizendo eles: aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que não haviam achado. Agora tu dizes: vai, dize teu senhor, eis que aí está Elias. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve não sei para onde, e vindo eu a dar novas a Acabe, não achando, ele me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Olha o temor e a confissão desse servo de Acabe, que ele é temente a Deus, e ele fala: ele diz que o Espírito do Senhor te leve não sei aonde.
olha que coisa, olha que meio de transporte louco. Porque se Acabe botou e fez jurar uma nação para confirmar que Elias não estava ali. Aí ele fala, olha o que o temor de Deus faz. Ele, pode ser que o Espírito do Senhor te leve, ou seja, te arrebate para outro lugar. Então o meio de transporte pode ser o arrebatamento, sim, o arrebatamento, porque da mesma forma aconteceu com Filipe. O Espírito chegou para Filipe e falou o quê? Tem um eunuco ali, vá lá. Então ele arrebata o cara, olha o tipo de comunhão, o tipo de fé. Não, tudo bem, Senhor. Ou seja, a obediência é muito importante. Não, tá bom, eu vou lá. Mas aí Filipe nem pergunta na passagem, como é que eu vou? Ele é levado para pregar, ele é levado em outro lugar. Eu costumo ver muitos arrebatamentos, mas na África. Eu acompanho muita coisa da África, só que a confissão no testemunho desse pessoal que tem a libertação, eles falam, não, eu era levado em espírito para um outro país para poder comer carnes humanas. Ou seja, a dimensão, olha o tipo de comunhão com as trevas que as pessoas têm. E se por acaso nós termos então um tipo de comunhão para o bem com o Senhor, grandes coisas Ele fará. Às vezes eu falo em oração, falo, Senhor, me leva em lugares aí para ser apresentado a outras pessoas, para pregar para outras pessoas, porque a gente não pode entender que Deus está limitado à nossa cacholinha também, não. Se Ele pode fazer muito mais, maravilhosa, e tem uma passagem que ele fala assim, há alguma coisa maravilhosamente que eu não possa fazer? Quando a gente começar a dar essa autorização ao Senhor e falar, Senhor, pode me levar por todo o mundo em visão, em espírito, como o Senhor quiser me levar para falar do amor de Jesus. Então quer dizer, ele olha o som do coração e fala, rapaz, ele é sabido, nunca viajou, nunca saiu pelas fronteiras, mas está baratinho, está dizendo que quer ir para pregar o Evangelho, porque assim, é possível, porque o próprio Paulo viu Ananias em espírito, teve uma visão com ele, nem conhecia, aí quer dizer, então teve essa coisa da comunicação em visão. Então Deus quer levar a gente em dimensões realmente que a gente, Senhor, me leve em todo mundo onde o Senhor quiser, para que pessoas, porque às vezes a pessoa dá um testemunho assim, hoje eu tive um sonho, eu não conheço quem era aquela pessoa, chegou no sonho para mim e falou isso, isso. Então são pessoas que estão disponíveis para o reino. Quem está disponível para ir para o reino aqui em outras dimensões aí? Dá uma glória. Ou seja, então às vezes a gente não vai ter. Eu mesmo tive um sonho essa semana. Eu tive um sonho essa semana com uma pessoa daqui do ministério, né? Até com Dona Olga. Só que foi com ela e tinha outras pessoas que eu nunca vi. E as pessoas que estavam no sonho, as pessoas que estavam no sonho tinha envolvimento com droga. E falavam no sonho umas coisas de Dona Olga. Falavam assim, não, a vovó do crime é ela. Aí eu contava para a Dona Olga. Aí eu falei assim, meu Deus, Dona Olga é a dona que comanda. Foi uma coisa meio louca, só que eu entendi, porque era como se estivesse mostrando que Dona Olga tinha pendurado a chuteira na área da droga e tinha pessoas que estavam querendo usar aquilo ali para dar continuidade. Não, ela não tem mais condição não. Aí eu falei assim, Senhor, meu Deus, que sonho doido. Aí a pessoa que estava querendo fazer uso de drogas e vender também, então uma coisa que eu percebi no espírito foi que tem pessoas às vezes que não estão fazendo mais do que fazia e tem outras pessoas que quer aproveitar a ausência daquela pessoa naquilo que fazia para que venha a se apossar, mesmo sabendo que é errado. Não, eu vou dar continuidade. Aí o que eu entendi no próprio sonho, nem falei nem para Lu, é da importância da gente, independente do que A, B ou C fez, não é para você pegar aquela bagagem porque a gente entende que a caminhada com Cristo, cada um vai escolher. Mas não é porque você tinha uma bagagem pesada que você vai pegar e vai falar, quem é que vai ficar? Se não presta para você, então não vai servir para outra pessoa.
Então a gente tem que ter esse discernimento, mas Dona Olga no sonho estava retada. Não queria conta com mais nada de errado mesmo. Segundas Reis 6. Segundas Reis 6 é o encontro. Segundas Reis 6. Segundas Reis 6. Em 2 Reis 6 vai até o 33, mas no capítulo 6 é o encontro que Eliseu tem com o anjo. Eu só falei 6 mesmo. Já eu passo o versículo dele, porque eu botei somente o capítulo. Aquela passagem de Estevão, uma vez eu já comentei aqui já. Estevão, tem uma passagem que Jesus fala que tem uns que não vão nem provar da morte. As pessoas, quando Estevão estava sendo apedrejado, as pessoas olhavam para Pedro e o que foi que viram em Estevão? Alguém sabe? Alguém consegue me lembrar aí? Outra pessoa? Mais alguém? Foi um resplendor mesmo. Viam o rosto dele como de um anjo. Então, de volta tá certo. Tem convicção mesmo. Então, olha que coisa. Na hora da morte, muita gente estava achando que ele estava sendo morto. Mas se Jesus disse aquele que ainda que estiver morto viverá, aquele que... E alguns também não vão provar da morte. Aí pode observar, aí ele olha para o céu e vê o céu aberto e vê Jesus sentado à direita de Deus. Aí quer dizer, se a gente entende que tem milhares e milhares de anjos, eu creio que o anjo naquele momento ali, o anjo fica no lugar dele, porque por si só somos a luz do mundo. Mas tem os anjos que trabalham ao nosso respeito. Então, para todos os efeitos, a parte de carne ali aparentemente estava sendo apedrejada. Mas eu creio, a Bíblia não fala que foi um anjo que ficou no lugar dele. Mas eu creio que um anjo sim, um anjo foi para o lugar dele. Eu creio dessa forma. Porque se aquela luz, normalmente aquela luz de transformação a gente só viu com Moisés, que foi o encontro com Deus, e também o mesmo brilho também, eu não me recordo uma outra passagem que teve, mas normalmente são com seres angelicais mesmo que veio luz. Quando Paulo teve encontro com Jesus, foi com uma luz. Como uma luz, só viu uma luz, as outras pessoas não viam, e o resplendor foi tão grande que Paulo ficou cego por um período. Então o que acontece? As coisas celestiais, então por isso que Estevão ali foi tomado de tal forma na ousadia, e a gente pode ser tomado com ousadia também. E pessoas, quantas vezes aqui, ou alguns de vocês estão passando e as pessoas olham para a gente e veem algo diferente? Às vezes não falam, mas veem algo diferente. Estava comentando com o Lu ontem que eu fui olhar uma foto de Pablo, quando eu fui olhando, meu Deus, quem olha para ele nessa foto diz que não é ele hoje. É tipo como se fosse um irmão gêmeo, mas foi uma transformação muito grande que Deus está fazendo na vida dele, e que só quem vê eu nunca conhecia como era o passado dele, mas quando eu vi uma foto antiga, eu falei, meu Deus, olha para aí a diferença, olha o peso no rosto, o peso que eu falo no lado espiritual, e olha hoje como está. Então, são grandes coisas que Deus está fazendo nas nossas vidas, ao ponto que pessoas vão ver porque faz parte desses sentidos também. Então, tem gente que fala assim, pô, só você está vendo isso. Então, as coisas de Deus é dessa forma. Semana passada, a gente teve Dona Luzia e outras pessoas que estavam sentindo uma paz grande após o que aconteceu. Então,
Teve alguém que estava aqui que chegou a ouvir alguma coisa celestial? Alguém não falou não, mas então está faltando também a ativação da audição para ouvir mais também as coisas celestiais, a audição e quem sabe também o paladar. E o paladar, se a própria Bíblia diz, Deus falando assim, provai e vê que o Senhor é bom. Como é que prova? É consumindo. E é isso que a gente está fazendo, que é consumindo da palavra, e a gente vai provar e ver que ele é bom. E em Apocalipse, em Ezequiel também fala que o anjo dá um rolo para comer, só que ele é gostoso parecendo mel, mas depois ele é um pouco amargo. Mas não na hora dele comer que foi doce. Comeu e foi doce, porque é saboroso, que é da parte de Deus. É revelação da parte de Deus, é palavra de Deus. Só que quem está recebendo o que ele vai profetizar vai ser amargo depois, porque era algo que ele não queria que Israel passasse. Que é o aperto da parte de Deus, mas provando o que é de Deus é bom. Quantas vezes a gente fala assim, meu Deus, que palavra, mas só que quando a gente vai ver isso lá fora, a gente fala, poxa, que pena que essa pessoa não está dando crédito à palavra. Então a gente sente que é diferente, mas as coisas de Deus têm sabor. O maná que caía do céu, o significado mesmo do grego de maná é disso, que é isso. Todo dia era um sabor diferente. Se Deus, a misericórdia de Deus, todo dia se renova. A mesma coisa também foi o maná. Se imagine esses 40 anos no deserto, será que todo dia tinha o mesmo sabor? Pessoas aqui que às vezes comem o paladar e falam, não quero comer isso mais não, estou enjoado. Imagine Deus, na sua imensa sabedoria, se renovar todo dia, igual a misericórdia dele, para que as pessoas provem do maná e não enjoem. Então é coisa de uma doideira mesmo, que só Deus. Mateus. Ficou faltando 2 Reis 6, mas ele é o capítulo todo, que é o encontro de Eliseu com o anjo. Mas depois eu passo essa referência. Não, no 6 é isso que eu estou falando, depois eu vou passar o versículo. Mateus, um instantinho. Hebreus 4,12. E depois você pode botar o Mateus 6, que fala sobre o tesouro. Sobre amontoar tesouro no céu. Mas ele fica para... Você não precisa nem colocar, porque ele não vai ter referência de anjo, não vai ter referência de riqueza no céu. Hebreus 4,12. Hebreus 4,12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Salmos 103, 19 e 20. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedecei à palavra. Observe, olhe que como a gente consegue ativar um anjo. Quer dizer, se o anjo ele tem que bendizer ao Senhor, todos os seus, olha só no 21, todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Então, quer dizer, é vontade de Deus que guerreiem sim contra as trevas. Eles são ministros sim de Deus, porque os anjos, tem uma parte desse ministério dos anjos que fala que os anjos
parece que é em Hebreus que fala que os anjos estão a serviço do reino. E se nós fazemos parte do reino, nós podemos contar sim com os anjos. Mas se a gente não contar e não chamar os anjos à existência para nós no nosso dia a dia, os anjos vão continuar, na verdade, sem trabalho. Ministros quer dizer serviço. Um garçom ele só serve se alguém pedir. Ministros, pode observar, tem ministro da saúde. O ministro, ele então presta um serviço na área da saúde. O ministro ou garçom, tanto faz. Então ele serve. Então o anjo, ele às vezes está querendo trabalhar em nosso respeito, ao nosso favor, mas a gente nas orações, a gente não deve adoração sim aos anjos, não. Mas a gente deve escalar eles para o nosso dia a dia. Então, bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder. Então, olha só, valorosos em poder. Então, eles têm poder. A gente vê que teve passagens que um anjo dizimou exércitos contrários. Aquela passagem com Eliseu mesmo em Geazim, ele mostra Eliseu ora para que o moço dele venha ver as carruagens de fogo que está ao redor, como carruagem de fogo. Então, bendizei ao Senhor vós todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Então, hoje fazemos parte do domínio de Deus. Ai daqueles que toquem nos ungidos do Senhor. Então, nas nossas orações, Senhor, libera um desses anjos que estão disponíveis, porque se Isaías, quando foi levado, a gente entende que são milhares e milhares de demônios, de A a Z. Então, quer dizer, se tem demônios prontos para fazer o mal, e quer dizer que não tem anjos para fazer o bem, lógico que tem, mas eles às vezes não são escalados para o trabalho. Senhor, acampa o anjo. E no Salmo 34 fala que o Senhor acampa um anjo ao redor daqueles que o temem. Então, Senhor, conforme está a tua palavra, porque o segredo da palavra está a gente em usar a palavra e jogar na caixa dos peitos de Deus e de Jesus e falar, Senhor, está escrito, ó, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedecem a palavra. Senhor, como está escrito que eles obedecem a palavra, segundo o que está escrito, libera um anjo aí para a minha causa aí. Libera um anjo guerreiro em poder para guerrear as minhas causas. Envia um anjo à frente dos meus problemas para ir limpando. Senhor, envia um anjo também na retaguarda cuidando. Então a gente pode sim escalar, porque os anjos são milhares e milhares de anjos. Às vezes está com espada não desembanhada, mas está com espada embanhada, porque na verdade não está sendo escalado para a guerra. Então vamos pedir, Senhor, libera o anjo com espada desembanhada, como obreira Lene ora mesmo, inclusive a oração da senhora de domingo, muito bom, viu? Continue nessa mesma pegada. Então, cada vez mais a gente continua orando o que a palavra fala. Então, ela tem duas coisas: ou vai acontecer ou não vai acontecer. Não, foi Salmo 103, do 19 até o 22. Eu passei até o 20, mas eu continuei lendo ele aqui até o finalzinho, até o 22. Hebreus 13, 2. Deixa eu ver se tem mais alguns salmos aqui para ficar logo em salmos. Tem Salmo 84, 7. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos ao Deus de Jacó. Aí quando ele fala, olha, ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido. Nós somos ungidos de Deus. Ungido quer dizer poder. Nós temos essa unção de Deus. E no livro de João fala que a unção irá nos ensinar. Salmo 84, 7. Vão indo
subindo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Isso quando cada um deles aí está falando dos anjos. A gente também deve orar nos tópicos de fé. Senhor, se eu não tenho fé suficiente para ver um anjo, para ouvir os sons da trombeta, para ouvir o que os anjos cantam no trono, pode me levar e nos leva na dimensão do Espírito para a gente ouvir o que os anjos cantam, santo, 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 seja um toque de trombeta, seja, e hoje também, se por acaso até o final alguém ouvir, quando a gente preparar o ambiente, ouvir qualquer tipo de som de... Ontem, na palavra de sexta-feira, Nabucodonosor fala toque e tal, começou a falar uma série, naquela passagem de Daniel, falou de Daniel e os amigos dele na fornalha, parece que foi Daniel 3, Nabucodonosor falou que era para tocar toda a sorte de músicas, de instrumentos, então, saltérios, enfim. Então a gente não consegue entender quais são, se os terrenos têm essa variação de instrumentos, dirás dos instrumentos do céu. Se Paulo disse que ele foi levado e tem coisas que são indizíveis, que são indescritíveis, então a gente não consegue nem imaginar mesmo. Então, se no final alguém ouvir também sons, seja de trombeta, seja sons de toques musicais, vai ter que falar no final também. Semana que vem vou ver se eu trago um azeite puro e esse azeite vai ser transformado. Tem pessoas que vai sentir um cheiro diferente do azeite. Como é então que o azeite pode ter um cheiro diferente? É poder de Deus, porque se a gente já pegar uma unção que já é preparada, essa não vai servir. Não que ela não sirva a unção, mas a transformação. Jesus transformou água em vinho, não é isso? Então pode ter esse poder sim de transformação, ativando os sentidos do olfato. Então, caramba, não estou sentindo, não é azeite, não é um azeite comum, é um cheiro diferente. E também não necessariamente todo mundo vai ter essa experiência. Alguém vai ter essa experiência e é alguém que vai estar sendo ativado na questão do olfato, tá? Então tem que falar mesmo, para a gente ser edificado em fé. Então, quando a gente ora para a ativação dos sentidos, seja o olfato, os outros, a gente também ora fé. Porque às vezes a gente até quer, mas não tem fé suficiente para isso. E nesse ambiente é um ambiente preparado e propício para o sobrenatural mesmo. Aqui é o lugar onde essas loucuras da parte de Deus acontecem. Porque a Bíblia mesmo fala que a cruz para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus. E esse poder a gente não vai limitar não. O que o Senhor quiser, Ele vai fazer. Falta já está quase acabando, tá? Hebreus 5,14. Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que praticam. Pela prática, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também discernir o mal. Observe, vou repetir devagar, mas o alimento sólido é para os adultos. Então, para a gente falar em alimento sólido, é algo que um bebê não está podendo mais digerir. Esse tipo de alimento que a gente está tendo, que é um alimento sobrenatural, é um alimento não somente com a descrição, mas sim com a experiência e com a prática. Isso a gente não pode pedir um bebê para ele pegar e ter uma experiência que um adulto vai ter. Então, por isso que esse tipo de alimento, por isso que esse tipo de loucura que a gente está sendo provocado a ser levado, é justamente para a gente provar o que tem de Deus de uma parte, além de concreta, de uma parte sobrenatural para nós também. Porque a fé, ela existe, ela não existe, as coisas que não existem, mas se espera. Então, tudo isso que a gente está falando, na verdade não existe, mas a gente espera. Porque se existisse, não é fé. Porque se a fé é o firme fundamento das coisas que não se existem, mas se espera. Então, se já existe, já não é mais fé.
Então, por isso que tem essas experiências que a gente vai ter, vai ser justamente por essa comunhão de fé. E tudo aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Então, nessa noite também, em concordância com vocês, para que toda incredulidade, toda murmuração, ela seja neutralizada para que a gente esteja na mesma dimensão. Porque tem pessoas, como Jesus mesmo falou, que não podia estar perto do milagre, senão iria atrapalhar. Como o caso da mulher da filha de Jairo. Ele pediu para todo mundo sair. Sai, só vai ficar Pedro, João aqui e os pais. Então eles viram e provaram, porque aquelas pessoas ali não tinham a mesma fé, estava mais ali para... Quer dizer que a gente não sabe o que é uma menina morta. Quer dizer, Jesus chamando a existência do que não existe, que era a vida, e as pessoas querendo no subconsciente murmurar ou falar que ele era louco. Por acaso nós não sabemos o que é uma morta? Então Jesus queria operar em um nível que na verdade eles não estavam preparados. E quando a gente, e no 14 mesmo ainda, em 5,14, é para os adultos. Então nós, esse tipo de conversa, esse nível de conversa é para adulto. Até o Henrique mesmo, você está sendo levado em uma dimensão de adulto também. Para que aqueles que pela prática, então o que a gente está fazendo é praticando. Pela prática. Henrique, você podia aprender a andar de patins sem praticar? Não tem como. Não tem como uma criança andar de bicicleta se não praticar. Não adianta você só passar teoria e não praticar. Não adianta falar que a palavra é poder se você não praticar o que a palavra fala que é para praticar. Então, essa prática que a gente vai ter no nosso dia a dia e que a gente vai ter por obrigação aqui nas segundas-feiras, são práticas sobrenaturais, porque a gente tem que ter essa vivência, porque às vezes no culto no culto naturalmente a gente não consegue ter essas coisas que a gente tem somente no dia de ensinamento. Porque uma coisa é você ter a base da palavra e outra coisa é você estar no ambiente compartilhando na mesma fé e ser levado e ser estimulado a estar naquela dimensão. Então, o meu papel é estimular vocês a ativar aquilo que estava adormecido e cada vez mais ser lapidado. Pela prática, tem as suas faculdades exercitadas para discernir. Então, para a gente discernir, a gente tem as nossas faculdades que Deus deu, seja ouvido, seja tato, seja todas as nossas faculdades, para a gente exercitar, para discernir, não somente o bem e não também somente o mal. Ou seja, é aquilo que eu falei no início. No início, quando eu falei que a gente sentia o cheiro da fragrância da rosa de Saron e fragrância do céu, meu Deus, que cheiro de unção é essa? Então, que unção, que cheiro gostoso é esse? Então, tem que ser exercitado. E a gente vai falar, caramba, esse lugar sim eu posso ficar à vontade, porque eu estou sentindo unção, estou sentindo essa presença. Tanto é, se não for a fragrância, é aquele calor, aquele arrepio que você sabe que não é um arrepio contrário, aquele arrepio que vem com paz da parte do Espírito. Lu, se prepare aí, Lu, para poder me ajudar nos louvores aqui, porque a gente já vai começar, falta só 3 minutinhos, tá? Em Ezequiel 3 fala sobre o rolo que eu falei, sobre o rolo onde tem o gosto inicialmente de mel, mas depois se tornava amargo, tá? Da mesma forma também que a gripe, isso também a gente falou semana passada e eu torno a repetir para fortalecimento. Da mesma forma que a gripe ela é contagiosa, a fé ela é contagiosa. A fé, então por isso que é necessário a gente estar com pessoas que estejam na mesma dimensão. E pessoas que não estejam no mesmo nível de visão, então é melhor a gente se afastar, porque não vai ter o que passar para a gente. Provérbios, já para a gente concluir, só mais essa passagem.
E depois vocês botam aí como referência também Salmo 110. Dê uma olhada em casa e fala sobre a vestidura nossa, sobre a nossa vestidura celestial. Nós não podemos ter mais vestiduras terrenas, não. E para fechar, o Provérbios 6, 30 e 31. E essa referência é de Salmo 110. Salmo 110. E Provérbios 6, 30, 31. A gente vai ficar falando esse Provérbios 6, 30, 31 durante um bom tempo, viu? Provérbios 30, 31. Não é certo que despreze o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome? Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os bens de sua casa. Pode observar também que a gente viu esse versículo semana passada e a gente vai continuar vendo ele, porque é uma forma de ativar a indenização do céu na nossa vida, que é reivindicar 7 vezes mais o que o ladrão nos roubou. E o que o ladrão nos roubou foi tempo, o que o ladrão nos roubou foi sonho, quando a gente não conhecia Cristo. Então, quantos enganos, quantas mentiras, quantas coisas a gente ouviu durante a nossa caminhada ou o início da caminhada. Provérbios 6, 30, 31. Repetindo. Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto, 7 vezes, entregará todos os bens de sua casa. Por isso que normalmente também, até durante as ministrações, vocês, então isso serve até como dica também, na hora quando tiver qualquer ministração em pessoas que estejam em estado de possessão mesmo, estejam possuídas, endemoniadas, vocês têm por direito do céu falar que é para a entidade, antes de sair, devolva tudo. Tudo que você colocou, você tire, tudo que você roubou, você devolva. Falar com autoridade para ter essa indenização. Você, como ministro de Deus, boca de Deus na terra, representante do céu na terra, tem a obrigação de pedir para ele devolver. Não somente sair. Antes de sair, devolva tudo. Tudo que você roubou, devolva. O que você foi alimentado, devolva. O que você alimentou para destruir o casamento, pode devolver o casamento, vai ter restauração. Tudo que você foi pago, devolva. E devolva de forma indenizada, 7 vezes mais. Porque está na palavra. Viu? E Salmos 34, não esqueça, que o Senhor acampa anjos ao redor daqueles que eu tenho. Eu vou botar o louvor na caixa. Pode ser na caixa mesmo. Como? Só desliga a luz lá no fundo. Ó, olha só, 9 horas em ponto. Vou ver se a gente... Até aqui essa parte fica com a parte bíblica, com a parte de ensino, com os apontamentos. E agora vamos fazer uma oração até deixar alguns louvores para a gente preparar o ambiente, para que o ambiente a gente chame a existência igual semana passada, mas creio que ainda melhor. Então a gente tem que preparar esse ambiente, mas quem puder segurar mais 30 minutos, segure. Quem não puder, aquilo que eu falei, até que eu coloquei no grupo. Primeira parte vai ser essa, e a segunda é somente para oração, para ativar os dons e os sentidos. Então, a gente até aqui encerra, tá? Então, quem começar com os louvores aqui agora, mas se porventura alguém sair, já pode sair na bênção, não fica
assim, poxa, não vou sair, vai ficar despreocupado. Então, pela primeira parte, vocês podem dar glória a Deus e palmas louvando ao Senhor Jesus. Alguém tem alguma pergunta sobre algum desses apontamentos para fazer? Algo para perguntar? Meu irmão Valdir sempre participa. Pergunta eu tenho a fazer. Pode fazer enquanto eu preparo o louvor aqui. A pergunta que eu tenho a fazer, eu gostaria de saber se aqui não tem um culto de doutrina. Pronto. Eu estava olhando isso, inclusive, olhando isso para o senhor, talvez esperando que esses vieram da Assembleia, não é isso? E na Assembleia tem uma pessoa que já foi da Assembleia me perguntou: ah, Maurício, tem uns módulos, só que quando eu vou na direção dos módulos, eu não estou indo na direção do Espírito. Não que quem fez, mas é engessado. Aí eu faço estudos durante a semana e o que o senhor vai tocando em mim, mas se o senhor tiver, até qualquer um aqui, referente à doutrina, tiver precisando saber de algum ponto específico, ponto-chave, a gente pode sentar e ver, ou comigo ou com o apóstolo. Mas eu estou entendendo como o senhor está falando, com a doutrina, um exemplo, quanto a dízimo, quanto aos apontamentos de postura, contra os apontamentos de... O que é que tem mesmo na EBD mesmo? Pode falar a senhora mesmo, que é assembleana. Eu viso mais, eu sei que tem hora que ele fala a verdade, eu fico com vergonha. Pode falar. É mais as vestes, é mais as vestes, né? Eu faço minha cabeça. Pronto, olha só. Antes de preparar esse louvor aqui, a questão das vestes é muito melhor cada um se examinar. A gente aqui o ministério em si nunca foi de falar, você vai ter que fazer isso. Não, é isso aí não, mas o culto... No culto em si. Aí a gente deixa a pessoa à vontade, porque da mesma forma que a gente, quando aceita Jesus, o Espírito Santo, ele vem para nós, quando a gente sai primeiro de casa, então isso foi muito bom o senhor falar, porque às vezes é coisa que... eu vi no senhor que o senhor queria perguntar, tanto o senhor quanto a dona Tânia, os dois, na minha olhada... Pronto, mas eu no olhar, isso que eu estou falando, no olhar eu achei que estavam querendo falar alguma coisa. Aí, quanto à postura, um exemplo, o senhor quando sai de casa, o senhor pergunta à mulher se está bem? Rapaz, só quando ela aceitou Jesus, eu acho que não precisa perguntar, porque eu vejo a transformação já dentro de casa. Pronto, então não precisa perguntar. Isso daí que o senhor está falando, a questão até serve de um modo geral, e aqui inclusive a gente, com os que já estão na fé, normalmente se o senhor for observar, a gente não tem problema com isso, entendeu? Normalmente é para quem está chegando. Então por isso que a gente se cumpre o que a gente falou aqui, não vou tratar como bebês, é alimento sólido. Porque se eu por acaso for falar de vestimenta, falar de coisas, o pessoal vai falar assim, vai chegar um ponto que a pessoa fala, poxa, essas doutrinas aí e tal. E eu não acho errado o que o senhor está falando, está certo também, porque por isso que eu estou perguntando. Aí a questão das roupas, eu mesmo aqui eu creio que não tem problema nenhum aqui, dos que estão aqui tem problema com vestimenta. Então para a gente ganhar tempo e ir avançando mais, aí a gente pula essa parte, não que eu estou pulando uma doutrina. Não, o que eu estou perguntando é assim, se aqui não tem um culto de doutrina. Não, porque a doutrina tem o culto de ensinamento da palavra, que é esse. Por isso que quando a gente fala de doutrina, você então prepara pessoas segundo um manual. A doutrina, qual é a doutrina de uma... O culto da palavra, da onde eu comecei, é o mesmo culto da doutrina, ensina a palavra. Nesse caso aqui, dessa nossa aqui, o senhor acha que poderia ter mais doutrina para melhorar? Não, às vezes é assim, não é eu acho, não. Mas pode dar sua opinião. Eu vejo na minha visão, assim, quer dizer, tem dia eu quero sair dali daquela portaria, que você fica olhando para todo mundo, tem dia que eu fico com vergonha, para falar a verdade. E no caso visitante, não é isso? Visitante, não é isso? Às vezes alguns versos assim, eu fico... Mas é melhor ele até ali, porque quando o senhor está aqui de frente... É, melhor na portaria que o senhor vê todo eu mundo de fico com costa. vergonha que tem pessoas que chegam aqui de toco de saia, que a gente tem que pegar o pano e... Você está entendendo aí? Então, não vê nada, fica de costa. Inclusive eu entendo o senhor perfeitamente. Poxa, será que essas pessoas não...
Acha ruim, não Ó, gosta não. será que essas pessoas não... Na visão, a gente fala, pô, será que essa pessoa não podia ser ensinada que essa roupa não precisa? Por isso que eu estou falando nesse público daqui. Um exemplo, o senhor sabe como é que o senhor deve se portar, a sua esposa sabe. Então, se a gente, no caso, aplicar aqui para esse público que vem nas segundas-feiras, não é o público que está nos cultos dia de quarta e dia de sexta. Eu prefiro deixar que o Espírito conduza a forma de cada um se vestir, porque quem está... Eu mesmo chego um período que falo assim, poxa, ó, de frente para o espelho, por isso que a Bíblia fala para o homem se examinar a si mesmo. Aí, pode falar. A Bíblia diz, seja guiado pelo Espírito Santo. Isso. Pois é. Quando a gente tem essa bússola que é o Espírito Santo, ele vai falar, meu filho, está na hora já de mudar essa roupa aí. Minha filha, está vendo que está muito curta? Então tem pessoas, seja assembleanas ou não, que não faz esse filtro e não pergunta ao Espírito Santo se está bem. Porque o que é que a gente tem que manter? A decência. Se a gente entende que a gente vai fazer o irmão pecar, é melhor a gente não fazer. Paulo fala acerca da carne. Peraí, se você come carne, seu irmão não come, você vai comer carne na frente dele? Então quer dizer, se você entende que às vezes até a sua calça, poxa, minha calça está deixando minha perna desenhada e eu já vi que o irmão é diferente, eu não vou usar. Por isso que é necessário cada um, ao invés de estar sendo doutrinado como criança, é melhor perguntar. Por isso que essa galera que eu digo daqui, eu não aceito ser enganado, porque é uma galera já madura e que eu tive o cuidado hoje com o Eric, em especial porque ele está chegando. Então eu entendo que vocês que já estão, não precisa o alimento que não é o sólido. Porque se a gente for falar de doutrina, for falar, ó, e as vestimentas, cuidado, viu, vigie. Então precisa ir mais no culto normal. As pessoas sempre ficam falando, as pessoas estão falando isso aí. Não, faz né? A maioria não. Lu, desliga essa... Pela vaidade da igreja, Mas aí quando a gente mantém o nosso foco, porque tem pessoas que realmente ainda precisam se converter. Mas como... Pode falar, dona Lene. Vou desligar. Você está entendendo aí? Ô, Sueli, você me presta o celular para botar? Tá descarregado? Tá quanto? Bota aqui no meu carregador aqui. Pode pegar, pega o celular lá, Henrique. Levanta aí, por favor. Enquanto prepara o louvor aí, tem alguém que quer falar mais alguma coisa? Pode falar também. Se o Aldir quiser falar ou perguntar também, pode falar enquanto o louvor entra. Pode falar. Não, agora o papo das vestes, a gente tem que falar com as pessoas. Quando as pessoas falam que já não vai colocar da veste, mas a pessoa tem que vir. Porque quem convence ela do erro é o Espírito Santo. Uma hora ela vai ser tocada. Nós temos que orar pela pessoa que está com a veste, para poder que o Espírito Santo toque nela e ela seja mesmo. E essas questões que tem pontuais aqui das meninas pegar como é que chama? Pegar os panos e colocar na perna é o ideal. É isso que as meninas fazem e às vezes com esse toque elas depois falam, poxa, realmente estava dando para ver alguma coisa. Então é muito importante esse ponto de atenção em relação às mulheres, sendo cada vez mais vigilantes para isso mesmo. Está conectado aqui já. Peço aos irmãos que fechem os olhos, por favor. Fechem os olhos, fiquem de uma forma relaxada. Não, vou botar aqui no meu, já consegui aqui. Fechem os olhos, vou tocar o louvor aqui agora. Mais alguns minutinhos.
Fiquem à vontade. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos um vento soprou. Vem como uma carreta de fogo, vem como uma carreta de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como uma carreta de fogo, vem como uma carreta de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos um vento soprou. Eu vou ter que declarar. Atos 2, levante a mão. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso. Estavam todos reunidos. Estavam sentados, e foram vistas por eles línguas, repartidas como aquele fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Vem como uma carreta de fogo, vem como uma carreta de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como uma carreta de fogo, vem como uma carreta de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem como uma carreta de fogo, vem como uma carreta de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como uma carreta de fogo, vem como uma carreta de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como uma carreta de fogo, vem como uma carreta de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Todos os sobrenomes, como o livro da caixa de fogo, como Atos 2, estavam todos reunidos, Senhor. Vem como labareda de fogo sobre nós. Uma carreta de fogo, vem como uma carreta de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem como uma carreta de fogo, vem Senhor, estamos aqui te adorando, Senhor. Passa sobre nós. Vem como labareda de fogo sobre nós. e pousa sobre cada um de Sobre nós. nós. Vai vitorioso. Vem em nome de Jesus.
Senhor, enche-nos, Senhor. Só vamos sair daqui depois que estivermos cheios, Senhor. Senhor Jesus, trabalha, Senhor, no meio de nós. Espírito Santo da verdade. Trabalha, Senhor, passa Espírito Santo sobre cada um aqui, Senhor. Que cada um que venha sair diferente. Quebra, Senhor, a incredulidade. Tira a incredulidade no meio de nós. Enche, Senhor. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. E mais de ti, que uma porção do teu Espírito. Nós não aceitamos ser roubados. Queremos tudo aquilo que foi roubado. Queremos indenização do céu. Queremos 7 vezes mais do céu. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Estamos te adorando, te louvando, bendizendo a tua santidade. Enche-nos, Senhor. Enche, Senhor. Até mesmo vontade. Oramos, Senhor. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória, 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 glória. Aleluia, Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, estamos aqui para te adorar e te bendizer. Senhor, libera a tua milícia de anjos sobre as nossas vidas, sobre as nossas causas. Senhor Jesus, graças te damos. Querido Deus, em nome de Jesus, estamos aqui para te adorar. Ó Senhor da glória, em nome de Jesus, agora, meu Senhor, em concordância com a tua igreja, já te adoramos, Senhor, estamos na tua presença, Senhor, muito obrigado. Ó querido Deus, eu vim orar em favor da tua igreja, para a ativação, Senhor, daquilo que está adormecido. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, eu venho orar por cada um aqui, desses que estão sedentos mais de ti, Senhor, desses que estão sedentos da tua palavra. Querido Deus, vai tocando nos olhos, vai tocando nos ouvidos, Senhor, solta, Senhor, penas de anjo neste ambiente, vai soltando, meu Senhor da glória, vai soltando, Senhor, a essência do céu, vai soltando o teu aroma, vai soltando tua fragrância, Senhor da glória, solta, Senhor, fragrância do céu, vai soltando e vai tocando em cada um. Toca, Senhor, para que o dia de hoje venha a ser diferente, para que as segundas-feiras venha a ter esse toque do sobrenatural. Senhor da glória, nós queremos fazer, Senhor, o que está escrito, queremos, Senhor, os sentidos ativados. Senhor, nós não aceitamos ser uma igreja natural, somente proclamar sem ver os sinais, porque o Senhor fazia os sinais por intermédio da vida dos apóstolos. Sim, Senhor, o Senhor tocava, os evangelistas, todos eles, Senhor, seguiam os sinais. Senhor da glória, então vai quebrando, eu neutralizo na autoridade do nome de Jesus todo e qualquer tipo, Senhor, de barreira espiritual. Remove agora na autoridade, eu removo todo e qualquer tipo de contra-ataque sobre as nossas vidas. Senhor da glória, ativa, eu oro pela ativação dos sentidos espirituais. Quem não estava vendo vai ver, quem não estava ouvindo vai ouvir. Solta, Senhor, solta, Senhor, solta, Senhor, a essência do céu, solta, Senhor, as trombetas do céu. Querido Deus, amado Pai, vai soltando tudo aquilo que o Senhor quer sobre nossas vidas. Querido Deus, nós em concordância, tudo aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Meu Senhor da glória, a tua igreja, Senhor, como estava te adorando aqui, está escrito na própria música, como também está escrito em Atos, Senhor, que a igreja estava reunida, não saiu do lugar. Senhor, eles viram como línguas repartidas de fogo, soltando e ficando sobre as cabeças deles. Senhor, vai tocando em cada um.
Vai liberando as línguas como repartidas de fogo, Senhor, tocando com renovação. Renova a tua igreja, coloca, Senhor, ativação. Eu ativo, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, como está escrito, que o Senhor dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Toque em cada um, vai tocando, Senhor, dá experiência com os anjos. Senhor, os anjos estão disponíveis para serem usados para o teu reino, para a tua glória. Toca, Senhor, vai tocando em cada um, vai tocando para que venha ter essas experiências e venha contar as experiências celestiais. Vai tocando e vai soltando aroma no ambiente. Solta o aroma do céu, para que possa ser descrito. Vai tocando em cada um, que cada um possa sentir experiências diferentes no dia de hoje. O tocar do anjo, o tocar sobrenatural, o ouvir, o ver, vai abrindo a visão, da mesma forma que está em Apocalipse, que o Senhor ungiu os olhos para que pudesse ver. Senhor da glória, na autoridade do nome de Jesus, eu autorizo toda abertura espiritual nas nossas vidas. Qualquer tipo de contra-ataque que houve nas nossas vidas seja restituído 7 vezes mais. Na área da finança, na área sentimental, seja restaurado. Vai tocando, Senhor da glória, vai tocando essas trombetas, vai soltando as trombetas, seja o som de prato, seja lá como for dos instrumentos celestiais. Eu não sei, não consigo descrever, mas toca nos ouvidos, toca nas narinas, toca nas mãos, vai tocando, toca, Senhor, todo peso de contra-ataque sobre as nossas vidas seja quebrado, neutralizado, na autoridade do nome de Jesus. Toca, Senhor, vai tocando. Eu quero ter visões, as visões celestiais, vai tocando nos olhos, Senhor amado, vai dando visões, revelações, profundidades, sonhos, visões. Está escrito em Joel que os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Senhor da glória, vai tocando, toca, Espírito Santo, toca e faz a tua vontade nas nossas vidas. Essas pessoas que estão aqui estão sedentas de ti, Senhor da glória. Nós estamos e vamos continuar nessa busca de enchimento, porque nós não podemos estar aí fora se não estivermos cheio, transbordando da tua presença. Senhor da glória, eu te agradeço e te bendizo o teu santo nome. Vai renovando, renova, Senhor. Vai tocando, toca nas mentes, vai purificando. Senhor da glória, eu também faço um compartilhamento dos dons. Aquilo que o Senhor, meu querido Deus, pode compartilhar de mim para a tua igreja, vai compartilhando. Senhor, eu compartilho, porque os dons podem ser compartilhados. Aqueles que não podem ver, vai passar a ver. Aqueles que não entendiam a palavra, vai entender. Então eu compartilho. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, seja compartilhado agora, seja compartilhado em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, vai tocando, toca na tua igreja, vai tocando, toca, Espírito Santo, vai tocando. Anjos classificados para essa causa aqui, sejam libertos agora aqui no meio da igreja. Anjos começam a passear. Senhor, está escrito que o Senhor dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Então dá essa ordem agora ao nosso respeito, para passear no meio da igreja. Cada um, Senhor, coloca anjo classificado, anjo, arcanjo, querubim. Querido Deus, vai tocando, bota nos 4 cantos da igreja, para que possam ver no céu, no Espírito. Coloca no Espírito, Senhor da glória, as revelações vêm no Espírito. Então, Senhor, nos dá um Espírito novo, segundo a tua vontade. Tira do meio de nós a incredulidade. Eu compartilho a fé para ver o sobrenatural. Eu compartilho agora. Vamos receber mais fé para poder ver, fé para ver aquilo que não existe ainda segundo o natural, mas segundo o sobrenatural já aconteceu. Oh, querido Deus, amado Pai,
Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor da glória, estamos te louvando, estamos te bendizendo, estamos passando tempo na adoração. Em nome de Jesus, libera a tua unção que despedaça o jugo sobre as nossas vidas, Senhor da glória. Em nome de Jesus, vai tocando, toca com renovo, toca, meu Senhor da glória, agora, toca, vai tocando, trazendo renovo e transformação de vida, Senhor da glória. Esse anjo, libera um anjo da justiça, Senhor, para recompensar 7 vezes mais aquilo que foi roubado, aquilo que Satanás tocou, 7 vezes mais queremos a recompensa segundo a tua vontade, Senhor da glória. Vai tocando nas nossas contas bancárias, Senhor da glória, vai tocando nas nossas contas bancárias, vai tocando em tudo aquilo que é nosso. Queremos, Senhor, a bênção segundo aquilo que o Senhor prometeu a Abraão. Querido Deus, se ficarmos segundo a tua palavra, as bênçãos vão nos alcançar. Senhor da glória, estamos aqui buscando o sobrenatural. Estamos, Senhor, porque está escrito que é necessário buscar primeiro as coisas do alto e as demais vão sendo acrescentadas. Querido Deus, amado Pai, nós queremos essa experiência. Senhor da glória, trabalha na nossa perseverança para continuar na perseverança. Toca nas narinas, toca nos ouvidos, toca nos pés, Senhor da glória. Quando essa igreja, esses que vêm na segunda-feira te buscar mais, esses pisem em algum lugar que tenha um peso espiritual, que na pisada seja despedaçado segundo essa palavra, Senhor da glória. Vai tocando, toca, Senhor, na tua igreja, para que esta segunda-feira continue a ser diferente, Senhor da glória. Abre o entendimento para mergulharmos cada vez mais na tua palavra, Senhor da glória. Vai tocando, Senhor amado, coloca um anjo para voar na tua igreja, um anjo, Senhor, para tocar na igreja, querido Deus, amado Pai. Solta a fragrância, solta o teu aroma do céu, da visão com o céu, da visão, Senhor, com os anjos subindo, descendo, te bendizendo, te cantando, te louvando. Querido Deus, vai colocando os anjos voando sobre nós. Assim esperamos, querido Deus. Senhor da glória, queremos continuar a te receber mais do céu, Senhor da glória. Toca, Senhor, vai tocando, toca, transformando, Senhor, aquilo que era maldição em bênção. Se por acaso alguém falou alguma palavra de maldição contra a tua igreja, nós cancelamos agora, na autoridade do nome de Jesus, agora, em nome de Jesus. E graças a Deus, a igreja diz: o peso da tua glória, Senhor, sobre as nossas cabeças, Senhor, cada vez mais perto de ti, Senhor. Muito obrigado por essa segunda-feira. Muito obrigado. E o medo não vai nos parar. O medo de provar o sobrenatural não vai nos parar. (9:33). O Senhor se apresenta para nós como tempestade. Ele se apresenta de diversas formas para nós como tempestade. Querido Deus, obrigado. Ele é nossa porta. Sim, Jesus, obrigado. É tudo sobre o Senhor, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E graças a Deus. Aleluia. Nos faz entender mais do céu. Sim, Senhor. O Senhor está em todo lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. E as palmas louvem ao Senhor. Eu desliguei os ventiladores, porque às vezes tudo pode se tornar distração mesmo. Desliguei mais o de cá que faz mais barulho.
Alguém aqui viu, ouviu, sentiu e da mesma forma que foi compartilhado semana passada, quer falar alguma coisa? Eu senti a paz e senti muito arrepio. E na hora que você estava falando, chamando os anjos, eu vi um anjo ao redor da gente. Um anjo. E eu senti muito arrepio e a presença do Senhor muito forte. Oh, aleluia, aleluia, Senhor, obrigado, Senhor. Oh, Senhor da glória, eu te agradeço, Senhor, porque essas experiências vão continuar. A tua palavra, se ela é verdade, ela vai se cumprir, Senhor, nas nossas vidas. Nós cremos, mas queremos colocar essas palavras, Senhor, nos corações, para que a dúvida ela seja retirada. Senhor da glória, o Senhor não trabalha com dúvida, porque onde há incredulidade, o Senhor não trabalha, o Senhor não opera. Senhor, essas experiências com anjos queremos mais experiências com o céu, para que venhamos ter essa convicção que é o Senhor que está sobre nós. Obrigado, Senhor, queremos cada vez mais como fogo sobre nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Mais alguém? Oh, Jesus. Até agora eu estou sentindo, né? Sentindo a presença de Deus tão forte, parecendo uma descarga elétrica subindo do pé, a cabeça e soltando e, né? Eu com o olho fechado, eu senti, eu via uma luz, uma claridade, eu com o olho fechado e senti uma mão tocando aqui no meu braço. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o teu poder ninguém pode ficar de pé. É como uma descarga elétrica mesmo, porque o Senhor toca e transforma, toca e arrepia. Obrigado pela tua descarga, Senhor, descarga de poder sobre nós. Senhor, queremos continuar compartilhando, porque sabemos que tudo pode ser compartilhado. Obrigado por tornar esse ambiente propício para o sobrenatural. Obrigado por tocar, Senhor. Obrigado, Senhor, por liberar um anjo ao nosso respeito segundo a tua palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado. Mais alguém? Oh, Jesus, obrigado. A senhora estava voando, né? Eu estava vendo a senhora. Oh, Jesus, obrigado. Eu senti a presença muito forte mesmo. Aleluia. A presença de Deus real mesmo no nosso meio. Aleluia. Pessoal, para a gente cada vez mais ter esse sobrenatural, a gente tem que passar mais tempo também na adoração e buscando o sobrenatural. Porque se a gente vai falar para Deus, Senhor, está escrito, o anjo estava ali, por que então não vai estar aqui? Então, se a palavra dele não muda, o mesmo efeito ontem, hoje e eternamente, quanto mais a gente está entre nós, nessa comunhão, chamando a existência do céu, o céu desce. Glória a Deus! Ok, até o celular entrou na onda. Oh, Jesus, obrigado. Mais alguém, Érica, alguma coisa? Érica, sentiu alguma coisa? Pode falar mais alto. E isso são inícios de experiência. A gente tem que ter mais de Deus. Eu não aceito a gente vir nas segundas-feiras, além de ser cheios com a palavra, também não ter essas experiências. E é um momento que a gente pode ter. A gente, quem sabe, é porque eu não estou conseguindo chegar cedo por causa do trabalho, mas cada vez que eu conseguir chegar mais cedo, a gente vai passar mais tempo. Passar mais tempo tanto na adoração e quanto nessa busca com os sinais e as maravilhas de Deus. Mais alguém? Dona Lene. Eita, Lene retarda. Quando o senhor estava ministrando, aí me veio Mariana, a filha da missionária, e aí meu corpo parecia que queria tremer assim. Aí eu disse assim, oxi. Aí eu lembrava que Mariana ficava assim mesmo, tremendo, e vinha Mariana. Aí eu comecei a interceder pela vida dela.
mas não consegui explicar o que foi, porque ele não abriu visão, só veio ela na mente assim. A senhora foi levada realmente para a intercessão por ela mesma. Ainda mais no período, né? E por isso, olha o que a gente falou aqui, e o bebê, para interceder pela gestação dela. Porque observe, foi isso que eu falei, nos leva, e a gente tem que estar disponível, e o ambiente é para isso, para a gente ser levado em uma dimensão que a gente mesmo não está esperando. A senhora não esperava ser levada para ela, mas nesse caso realmente a visão. Alguém sentiu fragrância, algum tipo de fragrância também? Ou ouviu algum tipo de fragrância ou ouvir. Então a gente conseguiu falar dos sentidos e sentir. E no caso, como eu disse, as experiências são variadas. O senhor Valdir foi tocado, então é tato. Então é sensibilidade para a região do tato, sentir um toque do sobrenatural também. E é muito bonito quando o senhor Valdir está, a mão treme e tudo, né? Parece até que realmente está numa descarga elétrica mesmo. É tocado de uma forma bem sensível. Eu gosto de ver o irmão Valdir sendo usado assim, que quando é de Deus, a sensibilidade dele também é dele, e Dona Radarani. Radarani também está cada vez mais sensível às coisas de Deus, também está de parabéns. Fico olhando assim, rapaz, Radarani ali, ainda mais ali no fundo consigo ver mais coisas também. Mais alguma Dona Dai, Edivaldo, Radarani, Dona Sueli, Henrique, mais as palmas louvem aos céus. Porque tudo isso só foi possível porque houve fé no meio de nós. Então, se há fé, o Senhor se faz presente e faz as maravilhas mesmo também. E se por acaso alguém chegar em casa, achar pena, uma pena diferente também, eu creio também, vamos nessa, e vamos levar o sobrenatural para a nossa casa, né? Amém? Então, vamos em paz, debaixo da bênção, e mais uma vez obrigado por terem confiado, por terem vindo, e tá salada de fruta aí para todo mundo, para a gente encher forrar um pouquinho a pança, e depois de comer a salada já estão todos liberados. E as palmas do Senhor mais uma vez.